Bom dia, professor. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Tudo. Vai ter aula hoje? Vai esperando o pessoal aí, né? Tô aqui já aguardando o pessoal Tá. aí. Então, esse pessoal aí entra aí. Esperamos. Deve entrar 8h30, eles entram 8h30. Tá bom, ok. Então não aguardo, então. Tá, também tô aqui. Depois eu dou um salve aí, a gente já começa, tá bom? Tá ok. E aí, Evandro, tudo bem? O link lá e tava aguardando, por isso que não tava entrando. Aí o Gustavo mandou aí. Ah, tá. Esperando aí, vamos ver. O pessoal entrando aí, tá bom? A gente já começa aí. Ô, Gustavo, Evandro, eu vou sair aqui, eu vou entrar de novo, que tem umas pessoas que estão com problema para entrar, tá bom? Beleza, tranquilo. Tá?
Aqui tá tudo certo. Tá escutando aí, Gustavo? Tá vendo? Tô escutando, professor. Só que eu vou sair, eu vou entrar de novo, que eu vou entrar pelo computador, tá? Tá, sem problema. Aí vê que o pessoal lá não tá conseguindo, eu entrei de novo, mas tá tudo certo. Pelo meu tá tudo certo, como das outras vezes. Fala pro pessoal reiniciar, manda no grupo aí, pede para reiniciar o celular ou o computador e entrar de novo. Tá bom, eu vou avisar. Tá bom? Obrigado. Sempre entrando no seu celular.
É bom você trabalhar até. Tá bom, tá geladinho. Você respira, você... Deixa eu pensar o que eu vou fazer agora. Esperar um pouquinho aí, ver se o pessoal entra e a gente já começa. Ver se meu fôlego dá. Vou ter que fazer nenhum exercício. Sim, é o isolamento social. Agora. Professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Eu tive que entrar pelo computador porque meu celular tá com a bateria baixa. Ah, não, sem problema. Então, eu tentei entrar aqui, eu entrei pelo meu celular aqui, ó, tá tudo bem, ó. Né, Vai. a única que se manifestou no grupo foi a Karine, professora. Ela falou que não vai poder assistir a aula porque ela tem uma cliente para atender. Ah, tá bom. Não, então, mas estou falando assim, aí tem hora que acontece esses problemas assim, é só ir reiniciar o celular ou o computador. Uhum. Aí fica mais fácil. Vamos conversando um pouco. E quanto à prova, foi tudo bem? As Eu acho que perguntas. estava tranquila. Teve uma lá que eu fiquei meio em dúvida, acho que umas duas que eu devo ter errado, ou três, sei lá. Que eu fiquei em dúvida, mas até que estava tranquila. Mas foi tudo em cima daquilo que a gente tinha conversado, visto em aula. Sim, sim, sim. Na revisão também, eu lembro de que teve coisa que caiu aqui na revisão. Foi bacana a prova, gostei. Porque a gente vai trabalhar em cima de conteúdo. Hoje eu acho que, tipo assim, esperando o pessoal entrar aí, porque a parte mais complexa é agora.
É agora, né? Eu não dei uma olhada ainda na unidade 3. Eu não sabia que já tinha aberto. Eu acabei de ver agora que abriu. Então eu nem dei uma É, olhada. Vou começar a olhar hoje. Vou esperar todo mundo. Por isso que eu estou esperando um pouco aí, aguardando o pessoal, porque essa parte é a mais complexa que tem, é a parte 3, né? Porque Aham. a gente precisa de uns conhecimentos básicos, né, para entender sistema. Senão vira uma confusão isso daí, não entende nada. E a prova vem em cima de sistemas, né? Vixe. A prova vem em cima Então, de sistemas. professor, eu acho que o pessoal está confundindo, porque, se eu não me engano, eu não lembro qual foi o professor, não sei se foi o Treff, que falou que seria a semana de revisão. Acho que o pessoal está achando que não está tendo aula, igual ontem. Ontem foi poucas pessoas entrou na aula. Ah, então, eu até mesmo achei engraçado ontem na minha aula, eu tive essa percepção também, né? Teve poucos alunos, né, que entrou, que entrou na minha aula, até tem bastante aluno, e hoje também eu estou esperando o pessoal aí, né? Tava tendo um pouco de problema, achei que era até devido ao problema, até pedir para vocês para eu poder sair e voltar de novo. Aí eu fiz todo o percurso, né, para ver se eu tinha errado, tinha pulado alguma etapa e também tentei aqui pelo celular, tá tudo ok, né? Mas aí acho que é o pessoal mesmo, né? Que, quanto a essa parte aí. Mas em cima disso daí, né? Aproveitando disso daí que vocês falaram, o que que eu fiz? Eu percebi, ontem eu fiquei em cima do conteúdo de vocês, né? Também eu fico pensando como eu posso traduzir de uma forma mais fácil para vocês entenderem. É assim, quem trabalha com alguma modalidade, ele sempre acaba tendo o quê? Um privilégio, né? De conhecer um pouco de sistema tático, ou gostando da modalidade, ele acaba se pegando em alguma coisa, né? E isso ajuda bastante, né? O problema é aquelas pessoas que nunca teve nenhuma ligação direta com modalidades esportivas, né? E acaba não tendo um conhecimento aí de sistema tático aí, né? Das modalidades aí. Isso eu falo assim, todas, né? Todas têm um sistema tático. Você conhecendo uma, praticamente os processos são os mesmos, né? Não muda. Muda as modalidades, mas os processos são os mesmos, são de infiltração, defesa, essas coisas aí. Aí o que que eu fiz? Eu fiz um questionário, que é de grande importância, porque se você responder bem esse questionário que eu passar para vocês, ok? Nós vamos ter bastante facilidade na hora que eu estiver dando aula aqui para vocês. Até mesmo hoje eu ia conversar nem muito sobre a prova, porque eu acho que a prova para vocês foi bem tranquila e estava dentro do conteúdo. Eu já vinha assim sabendo que não teríamos nenhum problema assim relevante, assim, nada, né? Mais de, acho que o erro que vocês tiveram foi mais de interpretação em relação a português, né? Essas coisas aí, né? E eu vou passar esse questionário para vocês, então. Aí vocês respondem, né? De forma bem calma, responde direitinho, pesquisa aí, porque aí na próxima aula fica muito mais fácil de você falar, porque quando vem falar de sistema, para eu dar aula de sistema é bem rápido, né? Mas aí eu vou repetindo aqui com vocês, conforme as dificuldades, mas aí eu preciso de que vocês tenham o quê? Uma base, né, desse conhecimento aí para gente dar início na aula. Se não tiver uma base, aí vai ficar, eu falo uma coisa aqui e as pessoas não entendem, aí acaba virando uma confusão aí. Tudo bem? Tudo bem. Tranquilos? Então eu vou fazer isso, eu vou abrir aqui o meu Forms e já vou mandar no grupo aí, e vocês repassam, por favor, né? Eu vou colocar um enunciado, tá bom? Vou colocar um enunciado para responder bem, a questão não é só responder, né? Saber as características da resposta que você está dando, se realmente se as pessoas estão entendendo aquilo que está fazendo. De conta, vou responder por responder para ter nota, tá bom?
isso vale como trabalho. Mas depois você não vai entender nada nas aulas, né? E até mesmo na prova, você acaba fazendo o quê? Não entendendo nada. Porque aí um que sobe, outro que desce, outro que vai para a posição 2, 3, 4, né? Então não dá para fazer nada em relação a isso, né? Tem que ter um conhecimento básico, muito aprofundado, para a gente poder. Se a gente não souber, o rodízio, as posições lá, né? Até eu tenho aqui, eu vou abrir aqui para vocês dar uma olhada, até ter a aula montada, tinha a aula já montada. Deixa eu abrir aqui só para vocês verem. Consegue ver aí? Consegue ver o PowerPoint? Sim, tô vendo. Então, aí um exemplo aqui. A pessoa tem que conhecer a fundo aqui, ó, o rodízio, a evolução do sistema 66, 60, 33, 42 simples, 42 com infiltração e 51, ok? Nós vamos trabalhar tudo dentro disso daqui. Se vocês não souberem o rodízio, né? Esse rodízio aqui, e não souberem essas posições 1, 2, 3, 4, 5 e 6, na hora de mexer dentro do sistema aqui, com o 2 vai para o 4, 4 vai para o 1, e diagonais, quem está diagonal com quem, aí vai ficar complicado, né? Então, eu só vou passando aqui, vai ter lá no questionário de vocês, você está perguntando sobre se você conhece sobre o rodízio, então vou dar uma passada aqui só para vocês entenderem. Então, eu tenho que entender que o rodízio é o quê? É no anti-horário aqui. Os jogadores obedecem sempre a posição, né? Na quadra, distribuída em 6 partes. Aí eu tenho aqui a posição 1 do meu lado direito, acima o 2, do lado do 2 aqui para a minha esquerda o 3, do lado do 3 à minha esquerda o 4. Descendo aqui eu tenho o 5, a posição 5, e no lado do 5 eu tenho a 6, né? Eu também tenho que lembrar das regras de correspondência, eu pergunto isso de novo, porque dentro dos sistemas aqui, por infiltração, ele nunca pode estar à frente, né, ao lado direito do cara. Outra coisa que tenho que guardar, né, é isso daqui. Eu coloquei aqui um exemplo, a formação tática conhecida como 6-0, eu coloquei aqui essas mais simples, ou 6-6. Eu tenho que saber sobre essas numerações, aí eu tentei aqui colocar aqui no PowerPoint, uma maneira que vocês entendam. Sempre o número da minha esquerda vai ser os atacantes e sempre o número da minha direita vai ser os levantadores, tá? É aqui, se fosse 6-0 aqui, no caso, eu tenho 6 atacantes e quantos levantadores? Nenhum levantador. Aí a posição original nossa aqui de levantamento sempre vai ser o quê? A posição 3. Então, um exemplo, o 6-0, todos são o quê? Atacantes, mas quando o atacante cai na posição 6 aqui, ele vira levantador. Ele que tem essa função de levantar a ponta aqui, as bolas para o número 2 e para o número 4. Então, funciona aqui. E se a gente pegar essa daqui, 6-6, o que está falando? Que os 6 são atacantes e os 6 são levantadores. Então, todos são atacantes, mas quando esse atacante passar pela posição 3, ele que é o responsável para fazer pelos levantamentos. Então, são algumas coisinhas bem básicas que tem que saber, né? Aqui, o que a gente tem que tirar desse PowerPoint aqui é isso daqui, essa regra aqui. Os números da esquerda são os atacantes e os números da direita são os levantadores, ok? A posição sempre do levantamento vai ser na posição 3. Isso é regra, né? Então, tem que ser estabelecido isso, porque se você não souber isso daqui mais lá na frente, aí vai começar a ter bastante confusão. Aí o que eu falei lá em cima, né? Seguindo o rodízio aqui, né? Então, nós estamos aqui. Se eu fizer o rodízio, 1 vai para 2, o 6 vai para o 5, o 5 vai para o 4, o 4 vai para o 3, o 3 vai para o 2 e o 2 vai para o 1, né? Seguindo esse rodízio aqui, aqui eu falei lá em cima para vocês, né? A posição 3 sempre se torna o quê? A posição do nosso levantador, tá? Enquanto que o jogador
que estava na posição, né, antes aqui, né, estava na posição 3 aqui, ele vai chegar na posição 2 aqui, ó, então ele vai ser atacante. Aquilo que eu falei, todos que chegarem na posição 3 aqui, como regra básica, ele vai ser sempre o levantador. Eu tenho que ter isso em mente, né? Eu tenho que ter em mente o quê? O rodízio, né? As posições da quadra, né? O que mais? Os números, né? No caso aqui embaixo, ó, 3-3. O que é um 3-3? Eu tenho 3 atacantes e 3 levantadores, ok? Tá? Que nós vamos ver isso daí. Então, o que acontece? Eu tenho que saber bem isso daí para poder depois mexer com as peças aqui dentro. Se eu não tiver uma boa base aqui, aí eu vou criar uma grande confusão na minha cabeça, ou na cabeça de vocês aí, né? Aqui eu vou falar, então, aqui mostro 3-3, porque há uma evolução, tá? A evolução é o seguinte, vou colocar no primeiro slide aqui, ó. Aqui em cima tá assim, ó. A evolução do sistema 6-6, 6-0, 3-3, 4-2, simples. Vocês vão ver que tem a pergunta lá. E o 4-2 com infiltração e o 5-1 que é o jogado. O que eu tenho que ter em mente aqui, que é uma evolução, né? Então, como se dá a evolução? A primeira evolução, todo mundo aqui é todo mundo. Todo mundo é atacante, todo mundo é levantador quando eu passo aqui pelo rodízio. Né? No 6-0, praticamente a mesma coisa, né? Só para entender a evolução. Então, o que acontece? Ele está aprendendo alguma coisa básica. Então, que ele passa aqui, ele é levantador, vem para cá, atacante. Todo jogador que passar ali vai ser levantador e atacante. Então, ele está aprendendo a fazer o quê? Na verdade, ele aprende a fazer defesa, ataque e levantamento. É os 3 princípios do voleibol, nesses 2 aqui. Nesse daqui, no 3-3, que acontece? Aí já tem uma evolução aqui, né? Porque aí nós vamos ter 3 atacantes e 3 levantadores. E eles são colocados de forma alternada na quadra, como vocês queiram. Se eu colocar um levantador aqui vai ser um atacante, um levantador, um atacante, um levantador e um atacante. Né? Esse sistema 3-3 aí, ele começa a fazer o quê? Ele começa a estimular as infiltrações. Porque uma hora eu vou ter 2 levantadores aqui e um atacante só aqui. E os atacantes vão estar aqui atrás. Os atacantes vão querer fazer o quê? Infiltrar aqui para fazer o quê? A batida ou a cortada da linha dos 3 metros. No 4-2 aqui, a mesma coisa. Nós vamos ter o quê? 4 atacantes e 2 levantadores, né? É isso que nós vamos discutir. Eu vou colocar aqui outro PowerPoint só para vocês darem uma olhada. É isso aqui, ó. Ok? Então, uma dúvida. Pode falar. Quando você fala de infiltração, quando o atacante que está na linha de fundo, na linha de defesa, ele vai fazer o ataque, ele precisa pular antes da linha dos 3 pontos se ele tiver, por exemplo, na posição 1 ou na posição 6. Ele tem que pular antes da linha dos 3, correto? Correto. Ou eu posso fazer... Se ele for por fora, por aquela linha pontilhada, ele precisa pular antes dela também? Isso também. Isso. Vou voltar só aqui para nós enxergarmos aqui. A linha está aqui, não sei se ela está meio clarinha. Ela está aqui. No caso, se eu fizesse uma extensão para a minha esquerda e para a minha direita, ele teria que fazer o quê? Onde está meu mouse, ele salta daqui de trás, né? Ó, uma diagonal para bater a bola aqui. É a mesma coisa desse lado aqui. O que eu estou fazendo, eu estou querendo só passar mais superficial, esperar vocês fazerem o quê? Responder lá o questionário, vai ficar muito mais fácil da gente compreender. Entendeu? Quando eu falei do sistema, voltando um pouquinho, do sistema 3-3, eu posso ter infiltração também de um levantador aqui, ó, e transformar esses 2 levantadores que estavam aqui em atacante. Tá? Então, eu só coloquei aqui, ó, o 4-2 aqui, que é o 4-2. 4 atacantes e 2 defensores, né? 2 levantadores, desculpa. Então, a disposição sempre vai ser essa. Lembra que a posição nossa aqui já é mais evolutivo.
A posição nossa aqui, o 3 é o levantador, por isso que o levantador está aqui. Né? E aqui embaixo, se vocês verem aqui, o que acontece? Esse atacante, tem um A mais aqui. Esse atacante aqui, esse A, ele desceu aqui e o outro A desceu aqui. A quer dizer atacante. Então, o que, que ele formou? Ele tem o levantador na 3 e aqui ele tem o sistema W. Se vocês olharem aqui, ó, vem para cá, desse A vem para cá, sobe aqui, ó, desce aqui e sobe aqui. Então, esse sistema aqui é um 4-2 sistema W. Porque a hora que for rodando, você concorda comigo? Se eu for rodando o rodízio, uma hora vai acontecer do levantador tá aqui e o outro tá aqui. Aí a gente vai ver o que vai acontecer. Por isso que eu tenho que entender bastante de rodízio e tenho que entender bastante das posições. Se eu não entender de rodízio e de posicionamento, né, vai ser de grande dificuldade de entender quem infiltra, quem cobre, quem faz alguma coisa. Então, o 4-2, ele é a parte mais simples que tem. O resto é muito complexo mesmo, mas se você tiver um bom conhecimento, como eu falei de novo, ó, de novo estou falando, de rodízio, saber o que é o rodízio, saber o quê? Saber as posições, onde está o 1, 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, vai ser tranquilo. Porque a hora que eu estiver falando o 2 foi para 4 e você não sabe o que é o 4, você não vai saber para onde o jogador está indo. Mas também eu separei já um vídeo para vocês, já deixei um vídeo separado, legalzinho, para vocês ficarem vendo esse vídeo aí. Até posso mandar o vídeo se vocês quiserem, né? Eu mando o vídeo para vocês olharem, assistir aí, para depois a gente a aula e eu estar falando em cima disso aqui para vocês terem um entendimento melhor. Tudo bem? Pode ser assim? Pode, depois você manda o link, aí eu compartilho com o pessoal. Eu já vou mandar já. Aí vai aparecendo, né? Aqui já aparece o 4-2, né? O 4-2, aí já é com infiltração, se vocês olharem aqui, ao mesmo sistema, só que agora que acontece? Lembra que eu tinha 2 levantadores? Lá no primeiro aqui, eu tenho 2 levantadores aqui, ele faz uma formação W aqui. Aqui faria a mesma coisa, só que de conta, esse daqui vai infiltrar lá. Mas eu não quero falar disso agora, eu quero que vocês me respondam o questionário, tá? Até mesmo falar um pouco do 5-1, não vou falar nada agora, o 5-1 é mais complexo ainda, porque, tipo assim, eu tenho um levantador aqui, eu tenho várias infiltrações, porque eu sempre jogo com um levantador, aí começa a se dar o nome mesmo de oposto, meio de rede, ponta, qual a função de cada um, até mesmo do livro. Então vamos devagar, não precisa ter pressa, vamos com calma. Vai ser difícil. Não, se fazer o que eu estou falando, com calma, prestar atenção, saber o que é o rodízio, né, saber as posições aqui, e saber o que? A regra de correspondência, né? Aonde que fica vai ficar sempre o nosso levantador, na posição 3, né? Então tem umas regras bem básicas que eu tenho que saber para a hora que eu tiver, vocês têm que saber a hora que eu estiver falando, porque senão vai confundir a cabeça de vocês. E saber os números aqui, né? Que o número sempre do lado esquerdo é atacante, e o número do lado direito são os levantadores. Então vamos lá ver o que tem de importante. Vocês querem anotar? Pega aí uma caneta aí, anota aí. Eu, pelo menos, já guardei isso aí já na cabeça. Isso. Quem não tenha, umas coisas bem básicas mesmo, que tem que saber. Se não souber, o que acontece? Lá na frente vai ter uma complicação sobre isso daí. Aí vai ficar parando toda hora, porque, tipo assim, não vai entender quem filtra, tá 2, 3, aí não sabe qual lugar a pessoa está se posicionando. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que ter conhecimento é do rodízio. Né? Então, o rodízio é o quê? É no horário aqui, tudo bem? Nós já tínhamos visto isso, mas retornando aí, eu tenho que saber isso aí. Né? As posições, agora as posições dos jogadores. Não confunde posição com função, ok?
Posição é da quadra, função é jogador de conta. O levantador, né? Levantador, cortador, líbero, isso daí é função. Nós estamos falando de posição. Aí a posição, ela é colocada o quê? No sentido anti-horário. Então, aqui embaixo tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Aí nós retornamos. Nós temos que saber as regras de correspondência, né? O que é a regra de correspondência? O 1 não pode estar na frente do 2, o 6 não pode estar na frente do 3, o 5 não pode estar na frente do 4, como nós já tínhamos visto. Outra coisa agora que nós temos que saber, sempre a posição 3 vai ser do nosso levantador. Sempre o nosso levantador vai estar na posição 3. Professor, nosso levantador está na posição 1, ele vai ter que ir para 3. Aí que vai ter os problemas. O nosso levantador está na posição 5, ele vai ter que ir para 3. O nosso levantador está na 2, ele vai ter que ir para 3. Ele está na 4, vai ter que ir para 3. Então, por isso que eu tenho que gravar bem esse 3 aqui, como fazer como a posição do nosso levantador. Tudo bem? Ô, professor, só uma dúvida. Pode falar. Por exemplo, se o levantador ele estiver na 1, ele não pode ir para 3 e fazer levantamento e ser tripulado antes, não é? Não, então vamos lá. Não vamos adiantar os passos. Tipo assim, ele estaria aqui, mas a gente tem que saber qual sistema nós estamos jogando. Tá. Você está falando do sistema, desculpa. Isso, de conta. Vamos imaginar que nós temos um 4-2. Você tem um levantador, é diagonal sempre, tá? Só um exemplo, como que vai ser a aula. Então, eu tenho 4-2. Então, eu tenho um levantador na 1 e outro na 4, certo? Uhum. Então, não teria infiltração, porque eu já tenho um levantador aqui em cima. Entendi. Entendeu? O que a gente vai fazer o quê? O da posição 4 vai assumir a posição dele, a função dele de levantador, e o 3 vai vir aqui na 4. Sim, após o saque, né? Aí ele já pode... Isso, exatamente, após o saque. Por isso que eu tenho que saber, né, o rodízio, né, as posições, para depois nós estar conversando sobre isso, para não ficar ninguém tão perdido aí. Então, eu tenho que ter essa base. É isso que nós vamos ver depois, né? Eu não quero falar nada, eu quero fixar, tipo assim, dar uma base bem sólida para vocês, né? Para depois a gente estar discutindo essas infiltrações aqui, né? Que nem no sistema, só um exemplo, no sistema 4-2 simples, eu estou adiantando, né? Que vocês vão fazer o trabalho lá, vão pesquisar. Ele não tem infiltração, porque eu tenho um levantador aqui e outro aqui. No simples, no 4-2 invertido ou infiltração, quem vai, mesmo eu tendo, olha que interessante, mesmo eu tendo, vamos ver, aqui estaria o levantador e aqui eu teria 2 atacantes. Esse levantador aqui, lembra que nós falamos que tinha um no 4 e outro no 1? Mesmo eu tendo um levantador aqui no 4-2 com infiltração, o número 4 não vem para cá. Quem sobe aqui é o número 1 e esse número 4 desce, o 3 desce, o 2 desce. Esses 3 aqui viram atacante. Quem sobe é o 1 para fazer o levantamento. Conseguiu compreender? Foi rápido? Eu só para entendi. compreender. Quando eu falo de um simples e um complexo. Então, se tem uma base bem sólida, entendendo o que é rodízio, né, as posições, aí vai entender bem tranquilo isso aqui, é bem facinho. Mas se você não sabe o que é um rodízio, como eu falei, você não sabe as posições, você não sabe o que é uma regra de correspondência, você não sabe onde localiza o levantador, onde que ele tem que levantar, né? Onde que o levantador tem que se localizar, e não sabe o sistema que você está utilizando, né? E dentro do sistema, como está aqui o lado esquerdo, né, é atacante, o lado direito é levantador. Se vocês não souberem essas regras básicas aqui, aí fica muito confuso a gente trabalhar com o sistema tático aí, e para vocês aprenderem. Mas eu também vou fazer isso e separei a próxima aula eu trago um vídeo para vocês e mostro isso daí, ou mando o vídeo também para vocês. Se vocês tiverem dúvida, um vídeo bem explicativo, tem
Tem um amigo meu que é professor também e trabalha dando aula na educação física, ele trabalha na federação e ele explica isso bem legalzinho mesmo. Eu já gravei o vídeo com ele ontem, né, e tem na internet também, mas eu pedi para ele mudar umas partes lá. Pedi para ser bem didático, aí eu dividi umas partes e o vídeo já está gravado para eu mandar para vocês. Tudo bem? Então vou mandar esse questionário, tá bom? Para vocês responderem, não tenham pressa, respondem com calma e procurem pegar o quê? Todas as características possíveis, né? Vocês puderem lá, tá? Não fiquem preocupados com nota, ok? Ficam preocupados com conhecimento, porque depois a nossa provita vai vir carregada desse sistema tático aqui, né? A unidade 3 praticamente é só sistema, é tudo sistema. Lá a unidade 4 é mais regras, então a prova vai vir baseado muito em cima de sistema, né? E como nós estamos falando, aqui o rodízio é uma regra, a regra de correspondência também é uma regra, né? As infiltrações, se não respeitar essa regra de correspondência, você está burlando a regra, isso daí vai ter penalidade. Então nós já estamos adiantando aí um pouquinho de regras, né, e um pouquinho de sistema. Tudo bem? Então mando isso agora para vocês. Fechou? Tranquilo, professor. Bem? Aí se vocês, eu vou colocar vou escrever alguma coisinha, eu já mando isso agora para vocês, tá? Aí eu já gravo a aula de hoje, já ponho lá no AVA também. Tranquilos? Então vou lá, vou sair aqui, tá bom? Vê aí alguns que tiver aí se já chegou esse aí. Link, por favor. Eu já recebi. Vou mandar para o pessoal também aqui no grupo. Tá bom, por favor. Isso daí já conta como trabalho do nosso segundo bimestre, tá bom? Tá ok. Ô, Gustavo, vê se abre aí, por favor. Quem tá aí, vê se consegue abrir. Se ele abre. Para mim abriu, professor. Abriu? Ah, legal. Abriu. Se abriu, vai abrir para todos. São 10 questões, né? Isso. É que, na verdade, conta com o nome. Na verdade, é o nome e o RA são 8 questões. Tá bom. Já vou começar a responder. Tá, mas vamos com calma, pesquisa, não precisa ter pressa, porque, tipo assim, eu preciso desse conhecimento básico de vocês para a gente dar continuidade na aula que vem, entendeu? Entendeu. Aí fica bem mais interessante para vocês, assim, porque vocês vão estar entendendo o conteúdo e fica bem gostosa a aula de assistir, aí que você começa a ter entendimento das coisas, e quando vocês vão assistir alguns jogos, ontem eu estava assistindo a final da seleção brasileira de vôlei, né, quando ganhou medalha de ouro, aí eu ficava olhando todos esses sistemas aí dá para você enxergar tudo isso na quadra. É bem interessante. Tá bom? Então, eu vou gravar a aula aqui e vou colocar
para vocês lá no AVA, tá bom? Tá ok, professor. Beleza. Beleza? Então, professor, Pode falar. é que eu tô eu vou estar um pouco ocupado agora de manhã. Eu posso fazer isso à tarde, não tem problema não, né? Não, não. O que eu peço para vocês é não tenha pressa de fazer. O que eu quero que vocês façam o quê? Com calma, tranquilidade, tentando entender as coisas, ok? Não é para fazer para me mandar hoje. Eu não tô preocupado. Eu estou preocupado em vocês fazerem até a próxima aula, porque aí eu vou dar aula sobre isso e fica bem mais prático para vocês entender, entendeu? E caso se a gente voltar, a gente faz isso na quadra. Aí fica bem mais dinâmico. Mas vocês vão ver, tipo assim, umas aulas que nós fizemos lá de prática, no comecinho lá, que eu ficava brincando. Ah, corre para a função tal, corre para a função tal. Lembra que tinha que pagar exercício? Lembra dessa aula? Lembro. Então, agora vai ser interessante. Que agora você começa a memorizar. É porque, tipo assim, não tem como jogar voleibol se o jogador não conhecer as posições. Tá bom? Beleza. Então vou gravar e mando isso aqui para vocês. Eliane não vai perguntar nada hoje?
Opa.
Oxi. Tem que abrir ali a hora que o pessoal tá na fila do banco. Você dá um espinho, sai todo mundo correndo. Tem ninguém ainda, 9 horas? Já? Tem dia que a fila tá... Ó, tá tranquilo. Tinha dia que a fila tava aqui, mas saiu umas brigas aí, ô Neuza. Lá e aqui, ó. Lá saiu na porrada lá, homem, aqui mulher. Teve acho que foi semana passada, uma mulher estava aqui, a fila estava aqui no meio, né? Aí a mulher estava aqui na fila. Aí a mulher, acho que foi lá, aí a mulher veio aqui e passou, né? Foi lá na frente. A pessoa começou a gritar, aí a mulher discutindo lá com ela, ela ficou montando dali. Vai lá pra ponta da fila, a fila é lá, que não sei o que tem. Eu falei, vixe, mano. Você não... Oi? Então, mas eu tô falando assim, mas a mulher ela é nova, assim, entendeu? Não, mas aplica, se eu entrar no preferencial, você não sabe, aí você vai não andar? Você para de 60, porque o pessoal acha que é só daqui. Não, mas tipo assim, eu só assim, tem a vaga lá, eu não paro.
Eu paro porque eu vejo o cartão do cara. Não, então, mas tá falando assim, eu não paro, mas eu não fico assim, tipo assim, olhando assim, tipo, falar assim, olha, quem para, quem não para. Que nem aqui aconteceu uma, assim, você tem a placa lá, não tem? Tá até tombado. Não tinha aquela placa. Aí o que aconteceu? A mulher veio daqui, né? Aí ela entrou aqui, ela veio dali, ela entrou, ia colocar de ré. Aí o cara veio lá de cima e entrou porque estava aberto e não tinha placa. O que os dois fez? Entrou. Só que nenhum dos dois era da terceira idade. Aí a mulher começou a reclamar que ele não, que ela chegou primeiro, né? Aí ela falou assim, mas eu sou advogada. Aí ele falou assim, mas então você tem que saber que aqui a vaga é reservada para a terceira idade, né? E eu aqui, né? Tava aberto. Aí os dois discutindo, aí o cara pegou o celular, eu vou filmar isso agora. Uma advogada, falando assim, uma advogada, daqui que eu vi. Uma advogada não sabe que não pode parar na vaga da terceira idade. Só que ele não tinha terceira idade, lembra essa daí, Vá? O cara também não era da terceira idade. Eu falei, Valesca, vamos chamar a polícia e mandar prender os dois, que os dois erraram. Ué, É 7 pontos da carteira, filho. ué, o que os dois estão discutindo ali? Se advogado não é, os dois não estão na terceira idade, prende, leva os dois e coloca na mesma jaula. Se matar. Eu tive há 2 anos, 2, 3 anos atrás, eu tive uma discussão dentro do estacionamento da Câmara com uma advogada que trabalha lá. Porque a Câmara quis fechar o estacionamento para visitantes e os funcionários dessas vagas reservadas. Aí ela quis discutir comigo. Que o estacionamento era só para funcionários, eu queria uma advogada na casa de lei. Aí ela foi perguntar para a minha advogada, porque a minha advogada era o Anish, né, Val? Ela foi perguntar lá que ficou dando rotina. Você não sabe que ela é cheia de parafusos? Aí a caminha. Essa advogada foi perguntar. A minha advogada era do Anish. Ela foi cheia de está estacionando em vaga especial. E ela não acreditou. Tem que chegar assim na porta, ela especial. Ela é cheia de parafusos na coluna. O cara foi lá no chão. O cara já não quer isso. Não satisfeito. E agora que ela fez na hora, ela voltou lá, né? Perfeito. Vá.
E aí você também vou botar de marcar. Filho. Eu só quero se matar, por que você não se mata sozinho? Tem que ter um neném.